Oi aí, gente, tudo bom? Vamos lá para mais um Ligando os Pontos. Eu sou a Noro Moreira, tô aqui com meu sócio. Vicente Suzuki. Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre duas resoluções da CVM, Vicente. Houve alterações recentes, inclusive Vicente gravou, se não estou enganada, na semana passada, um drops. Eu falo drops, você fala pílula, enfim. Um vídeo curto no nosso Instagram sobre isso. E aí, em razão da necessidade, enfim, de falar um pouco mais alongadamente sobre o assunto, a gente resolveu gravar um podcast, né? Isso, o tema, então, é um novo marco regulatório dos agentes autônomos de investimento, popularmente e agora legalmente chamados de assessores de investimento. É um mercado que acho que é um dos mercados que mais cresceu aí nos últimos anos, né? Todo mundo, basicamente, ou muita gente hoje investe por meio de escritórios de AI ou escritório de assessores. Nesse movimento mesmo de desbancarização, né? Então, tá aí para todo mundo e todo mundo já conhece. Os AIs, os assessores, eles eram regulados por outro tipo de regra e era uma regra bem Engessadona, né? isso aí. Era uma regra da época que o mercado era bem pequenininho. E aí, agora, teve essa alteração. Era uma alteração aguardada já faz bastante tempo. E ninguém sabia exatamente porque a CVM já tinha feito algumas audiências públicas, mas aí saiu agora, já faz um pouco mais de mês, e vai entrar em vigor a maior parte dessas alterações em junho. Como a gente já tem essa experiência de alguns anos atendendo agentes autônomos, a gente achou importante dar um panorama geral e falar o que vai mudar nesse mercado. Então, desengessou um pouco. Flexibilizou, vamos falar, né? Mais Na fácil. verdade, acho que atualizou para a realidade de mercado. Você aí que está ouvindo e às vezes é assessor, porque hoje tem escritórios, como alguns próximos a nós, que são, sei lá, maiores que banco, mas tem outros escritórios um pouco menores, né? E todo mundo, queira ou não queira, vai ter que passar por esse novo movimento, porque mudou bastante coisa, e eu acho que esse propósito de falar um pouco sobre o que mudou e tentar dar um pouco mais de informação. Desengessou. Dos engessamentos era a exclusividade. Então, assim, vamos dar um panorama um pouco mais macro do mercado. O que são os agentes autônomos? Eles são como se fossem extensões de distribuidoras de valores imobiliários. Nome feio, né? Ou o pessoal chama de DTVM ou CTVM. Que são as mais conhecidas aqui no Brasil, é a XP Investimentos e o BTG Pactual, né? E eles são responsáveis por distribuir no mercado os tais valores mobiliários, que podem ser ações, podem ser títulos. Então, aquilo que a gente fala de LCI, CDB, LCA, CRI, CRA, todos esses nominhos que o pessoal que investe já está acostumado, são distribuídos ao mercado por meio dessas DTVMs ou CTVMs, essas instituições. Uhum. E os assessores, os escritórios de assessores, eles precisam até hoje, vão continuar a precisar, ser vinculados a uma entidade como essa. Sim. Até agora, tinha uma obrigatoriedade de exclusividade. Então, se você estava ligado, você era um escritório ou um assessor autônomo, que é uma figura que quase não existe, mas era permitido em lei, continua sendo, era ligado na XP, você não podia distribuir Pela produtos BTG. do BTG. Tá. Isso acabou. Então, atualmente, ou na verdade a partir de junho, os assessores e escritórios de assessores vão poder se vincular a mais de uma DTVM ou CTVM. Só que isso é uma coisa assim que veio para acabar com a exclusividade, mas a verdade é que a maior parte dos escritórios, principalmente os maiores, já estão vinculados por exclusividade, não No contrato que é, os abarca ali, né? Imagino, porque senão. a gente está falando de XP e de BTG, né? Então, Já... assim, eles já tinham percebido, até como eu O disse, né? movimento. A CVM tinha feito Uhum. audiências públicas, estava dando muito na cara que ia acabar a exclusividade. O que as distribuidoras fizeram? Procuraram os grandes escritórios, os melhores escritórios,
e fizeram um arranjo contratual no contrato de distribuição, estabelecendo um período mínimo e impondo a exclusividade. Muitas vezes, isso também tem um racional. Não é assim, tipo, fica comigo, senão, tchau. Ou se não, multa. Acabou criando uma relação meio sinérgica, do tipo, olha, você é minha longa mão, que está na ponta falando com o investidor, eu vou te ajudar, eu vou te aportar um pouco de investimento aqui, só que em contrapartida... Você fica comigo, Você fica só comigo por X tempo. Então, esse fim da exclusividade, ele pode até valer para escritórios um pouco menores, só que normalmente os maiores, Porque mais daí os relevantes menores já não estão... conseguem segurar também, né? É. Assim, enfim. Tá. Então, enfim, acabou, mas na prática, a maior parte deles vai continuar exclusivo. É que pode acontecer. Antes era proibido, agora pode. Isso. Só que aí pode, depende do contrato aqui, o agente está Exatamente. vinculado, às vezes vai continuar tendo essa restrição. A obrigação de exclusividade ela pode ser contratual. Uhum. O outro ponto, e aí esse é um que é muito caro para mim, assim, que a gente sofreu muito já por conta dessa restrição, que é agora flexibilizou a tipologia dos tipos societários. Uhum. Nossa, falei difícil agora. Antes, até agora, e continua até junho, os escritórios de assessor, eles só podiam ser sociedade simples. O que isso quer dizer? Muita gente nem sabe o que é isso, tá? Porque normalmente quando a gente pensa em tipo societário, a gente pensa limitada, LTDA e SA, Sociedade por Ações. A tal da sociedade simples, ela foi moldada basicamente para ser uma sociedade de profissionais liberais. Aqueles intelectuais. Profissões intelectuais, tipo a nossa. São as profissões ditas não empresárias. Isso, aquelas que não são mercantis, né? Tecnicamente falando. Então, tem muita clínica de médico que é sociedade simples, odonto, prestadores de serviços intelectuais. Lá no passado, muitos eram sociedades simples. Nós, advogados, até hoje, somos obrigados a ser sociedade simples. Isso, exatamente. A gente não pode ser LTDA. Isso. Na verdade, a gente não pode mesmo ser LTDA. Eu não vou entrar aqui na distinção que pode ter simples limitada e simples, mas enfim. Então, a diferença disso é que todos os escritórios de assessores tinham que ser registrados não na junta comercial, mas no cartório. Uhum. No cartório de registro civil de pessoa jurídica. Uhum. E junta comercial ainda é, né? É algo que é muito mais padronizado o entendimento. Porque se submete a um órgão do governo, era do Ministério da Economia, agora está novamente, acho que no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Indústria e Comércio, isso que eu ia falar. Que é o DEREI, que expede normas que se aplicam a todas as juntas comerciais, porque junta comercial é um órgão estadual. Uhum. A gente sempre fala dessas coisas, o que é do Estado, e esses são os prós e contras de viver na federação, né? E os cartórios, embora eles tenham normas estaduais também, código de normas da Corregedoria do Foro Extrajudicial, tem muito aquela coisa que a gente sabe do cartório, que cada cartorário tem um entendimento. Uhum. Então, a gente tinha um pouco de dificuldade. Além do que, na sociedade simples, ela tem outras limitações. Porque a regulação da sociedade simples não permite uma série de ferramentas jurídicas que a gente poderia eventualmente ter e que nos permitissem regular sociedades muito complexas. Do que eu estou falando? Escritórios de assessores, eles, até por questão regulatória, até agora, todos os assessores, mesmo as pessoas físicas, caso eles prestassem serviço ou participassem de escritórios de AI, eles não poderiam se vincular como PJ e como CLT. Eles tinham que entrar no contrato social. Eles, por questão regulatória, a CVM tinha que entrar no contrato social, tinha que ser sócios. Sócios. Uhum. E aí, nós passamos a ter sociedades com 10, 20, 30... 350. 500. Então, são contratos sociais com 500 pessoas e que
Por exemplo, agora teve uma alteração também da legislação, mas até a sociedade simples, por exemplo, tem regras a respeito de que algumas deliberações teriam que ser tomadas por todos os sócios. Imagina a loucura. Então, tem gente que É isso. defende que na sociedade simples você precisaria ter, sei lá, unanimidade em alguns pontos. A gente conseguia, inclusive, fugir um pouco, porque a gente consegue enquadrar numa sociedade simples limitada, de modo a se aplicar um pouco as regras da limitada. Uhum. Só que aí vinha uma questão regulatória, que, por exemplo, a limitada, até no ano passado, para você ter controle, você precisava de 75%. Então, aí você soma 500 pessoas precisando ter 75% para você ter controle. É Jesus. uma coisa muito difícil, né? Sim. Mudou. Mudou para todos, não só para os escritórios. Sim. Mas de que ainda as limitadas podem, você consegue ter controle hoje com 50% mais um. 50 mais um, mas ainda assim, 50% mais um de 500. Exatamente. Puxado, né? Isso. Então, e para piorar tudo ainda, o próprio regulatório anterior impedia que essas sociedades tivessem pessoas jurídicas como sócias. Só poderia ter como sócio um escritório de AI outros AIs. Pessoas físicas. Pessoas físicas. Então, é o que o mercado chamava de sócio capitalista. Você não podia ter um sócio que não fosse AI para aportar dinheiro e ser investidor, por exemplo. Uhum. E essa era uma limitação, por exemplo, para que as próprias DTVMs ou gente do mercado, bancos, enfim, fossem lá e pudessem investir, direto ou indiretamente, nos escritórios, porque essa limitação societária, que só permitia a sociedade simples registrada no cartório, não poderiam ter pessoas jurídicas como sócios. Então, agora, liberou, você vai poder ter um escritório de assessores SA, o que facilita muito, porque te dá muito mais mecanismo de alocar interesses e fazer uma governança muito mais robusta. O que mais? Não sei, tem vários itens aí. Eu tenho aqui umas anotações, né? Então, uma outra situação, que essa é um pouco para os escritórios que vai ser relevante, mas talvez para o mercado não seja tão próximo assim, os escritórios vão passar a ser obrigados a indicar um diretor responsável. Então, é como se fosse um responsável técnico. Uhum. Sabe quem tem clínica? Tem que anunciar. Tem que anunciar o responsável técnico. Uhum. As empresas listadas na Bolsa precisam nomear um diretor de relação com os investidores. É mais ou menos isso aqui, o escritório de AI precisa ter um diretor responsável para fazer esse meio de campo. Isso daqui é legal também. Outro gesso que tinha no regulatório é que o objeto social dessas sociedades simples que ficava registrado no cartório tinha que ter objeto social exclusivo. O que isso queria dizer? Escritório de AI só podia ser AI, só fazer assessoria de investimento. Não tinha aquilo que a gente vê nos cartões CNPJ da vida. Secundário. Atividades secundárias. Não, porque assim, tem muito... A gente vai ver, às vezes, muito cartão CNPJ, tem 30 ali, né? Sim. Para tudo. Que pode? Pode. Tranquilamente. Você pode fazer qualquer Pode, não tem limitação. Isso. Uhum. Mas o KNAI, para falar do jeito que o pessoal também fala, né? O KNAI que podia constar lá no objeto social dos escritórios era único. Um só. Uhum. Que era ser assessor de investimentos. Uhum. E o que acontecia daí? Aí você tinha que abrir um escritório para ter... Não era escritório, não sei o que, educação. Para dar curso. Porque você não podia dar curso, não podia faturar com curso. Escritório, não sei o que, para seguros. Porque você não podia fazer intermediação, nem ser corretor de seguro, porque não podia. Escritório, não sei o que, para uma holding, para você eventualmente ter um investimento. Escritório, não sei o que, para tecnologia. Aí virava um monstro, né? Uma estrutura gigante, desnecessariamente, porque se fosse considerar essa possibilidade de atividades secundárias, se você segrega a contabilidade, está tudo certo. Você aloca cada uma dessas atividades e paga correspondente e acabou, né? Pode, como muitos casos, pode fazer sentido você segregar. Pode. Agora, você ser obrigado a botar um em cada é muito ruim, né?
Então, agora acabou a exigência do objeto sexual exclusivo também. Mas não tem nenhuma vedação, né? Assim, expressa. Só liberou. Não, liberou. Você pode ter Tá. Não, mas claro, assim, você se submete, você não pode botar lá loja de roupa, né? Mas dentro daquelas atividades que são Afetas. sinérgicas, você vai poder, que é o que o mercado Uhum. demandava. Além disso, tem outras regras relacionadas à transparência. Isso é uma evolução do mercado, mas é a transparência em relação ao investidor. Porque fica aquela situação de que pode existir muito conflito de interesse nessa relação. Quem investe por meio de escritório de investimentos sabe que você não paga o escritório de investimentos. Tá, e como que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro por meio de um repasse sobre as pessoas que distribuem os produtos. Uhum. E aí pode, eventualmente, mas nem todo investidor, talvez principalmente aqueles menores, que não têm tanto conhecimento no mercado, podem não ter essa ciência. Lá nos Estados Unidos, a CVM deles lá é a SEC. E isso já está em vigor faz muito tempo, de que os escritórios de assessores precisam dar transparência para o mercado e para os investidores sobre como funciona a remuneração e para, eventualmente, você conseguir medir um eventual conflito de interesse. Como qualquer mercado, tem assessor sacana. Tem advogado sacana, tem médico sacana, enfim, tem tudo. Então, tem gente que vai querer empurrar um produto ruim porque tem uma comissão maior. Uhum. E aí, esse tipo de coisa que a CVM está querendo melhorar a fim de permitir uma divulgação de informações um pouco... Isso privilegia escritórios sérios, né? Profissionais sérios, o que, no final do dia, acaba sendo bom para todo mundo. Isso. Então, assim, tem mais alguns pontinhos, mas eu acho que, no geral, esses são os aspectos mais relevantes. Tem um outro também, que eu até falei lá no Drops que eu gravei, que todo mundo se chamava de assessor, mas tecnicamente não era, né? Porque estava escrito como agente autônomo de investimento. Só que é um nome muito ruim, né? De ficar falando aí. Então, agora também mudou isso, que tipo, o nome da profissão é assessor de investimentos. Enfim, esse é um geralzão sobre as alterações da 178 e da 179. Então, a resolução CVM 178 e resolução CVM 179, que vai entrar em vigor agora em junho. Na maior parte. Essas alterações sobre transparência, elas vão ter um período de transição um pouquinho maior, são mais difíceis de ser implementadas, né? Naquela lógica da LGPD, por exemplo, que é um regulatório que vai demandar algo um pouco maior. Custo, né? Isso, então vai ter um prazo um pouco maior. Só que isso, para arredondar a bola e trazer para a prática, agora permite que a gente construa governanças muito mais robustas em escritórios. Então, esses são os escritórios que, por definição, são feitos para partnership. Esqueci de um. Mas aumenta o risco também, e eu vou tratar disso. Lembra que eu tinha falado lá, uns minutos atrás, de que todo assessor pessoa física precisava, caso fosse conectado num escritório, tinha que ser sócio? Sim. Caiu também. Eu falei sobre isso num Drops que eu gravei hoje, inclusive, de partner. Falei bem rapidinho, mas então, bora lá. Então, aí a gente tinha esses escritórios de 500, 400, 300. Todo mundo precisava entrar, mesmo que fosse, sei lá, alguém que fosse muito pequeno e fizesse uma função muito operacional. Agora, com esse novo regulatório, mudou, não é mais obrigatório ser sócio. Passa a poder ser PJ e passa a poder ser CLT. Isso, por um lado, dá mais ferramenta para os escritórios para trabalhar nas outras modalidades de organização de trabalho. Tomar decisões estratégicas. Por outro lado, traz um risco maior. Claro. Porque o argumento nosso, de quem advoga para escritórios, sobre o risco trabalhista era sempre esse. Eu não posso contratar como CLT. Então, você não pode me exigir e falar, eu tenho vínculo de emprego, tenho que pagar hora extra. E os benefícios todos. INSS, enfim. Porque era um impedimento regulatório. Agora, caindo o impedimento regulatório... E uma vez feita a opção...
todos os escritórios vão ter que olhar para os seus programas de partnership, que quase todos eles têm, se não todos. Porque tinha que ter. Se não tiver... Tinha que ter, pessoal, tinha que ter. Mas tem que olhar para o programa de partnership e revisar o risco. Porque acabou esse argumento, que era meio super trunfo, assim, né? Uhum. Agora, a gente tem que olhar e verificar se faz sentido a gente puxar e criar uma base de determinada operacional de CLT, só que aumenta muito o custo. Uma outra base PJ, porque o escritório já tinha um PJ para o pessoal do administrativo, né? Isso. O pessoal que não tinha Ancor. Agora... Ou dar uma arredondada, como você diz, na questão, se implantar do partnership, dar uma arredondada lá em indicador, em rotina. É aquilo que a gente sempre fala. Assim, o tratamento do partner não pode ser um tratamento de relação de emprego. Exatamente. Só outra no papel. Relação. Exatamente. Né? Uhum. E estava na natureza do nome antes, que agora é assessor, mas antes era agente autônomo de investimentos. Uhum. Né? Ele tem que ter essa determinada autonomia. Autonomia não é liberdade total, mas também não pode ser subordinação total, porque aí pode configurar um vínculo de emprego. Exato. Enfim, voltando no arredondar a bola. Antes, a gente tinha a receita do bolo fechadinha e tinha que ser aquilo lá. Aí você estruturava o partnership, por exemplo, dentro daquelas regras. Agora, abriu muito mais ferramenta. Por um lado, é ótimo, que permite muito mais negócios. Você pode fazer um deal com um sócio capitalista para captar um investimento externo e poder alavancar o negócio. Você pode criar mecanismos muito mais sofisticados no acordo de acionistas. Você pode diversificar suas atividades no mesmo CNPJ. Facilita muito o partnership nesse ponto. Mas, por outro lado, você agrega o risco de poder fazer essas escolhas. Porque poder traz o dever também de você ter o compliance a respeito desses pontos. Isso. Então, esse eu acho que é o resumão. Isso aí, ótimo. Com grandes poderes, né, recebemos grandes responsabilidades. Nossa, E eu nem gosto de Homem-Aranha. Eu nem sabia que era Homem-Aranha. Pois é. É a única coisa que eu sei. Mas é isso. Bem bom, Vicente. Acho que você conseguiu dar um panorama bem bom. E, lógico, de novo, né, gente? Se vocês tiverem dúvidas, algum questionamento adicional, a gente está super à disposição. Deixem nos comentários que nós responderemos. É isso aí, falou. Abração.